Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 25 de janeiro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 para todo o estado do Rio Grande do Sul, pela NET. E também para todo mundo, Brasil afora, mundo adentro, como quiserem, pelas nossas diversas plataformas digitais. Basta que você acesse, por exemplo, o nosso site, rdctv.com.br/ao vivo, e você tem a programação na íntegra, real time da RDC TV, através do nosso site. Se você preferir as redes sociais, Twitter, YouTube e o Facebook, você tem a oportunidade digitando apenas RDC TV Digital em qualquer uma das nossas redes sociais. RDC TV Digital, tá certo? Sendo que pelo Facebook, você sabe, você participa do programa, faz o programa junto conosco, manda os seus recados, manda as suas mensagens. E também pelo WhatsApp, que já está na mão do Diogo Rossi ali, o nosso WhatsApp, 998 15 99 90. 998 15 99 90, o nosso WhatsApp. Além do Diogo Rossi, o Tiago Rocha e o Bruno Flores, nossos colegas aqui de bancada, participando do programa hoje e também recebendo, porque nós temos um grande jogo, é uma atração para o domingo aqui em Porto Alegre. Nós estamos recebendo o Luciano Oliveira, que é o gerente executivo de futebol do São José, que está aqui ao meu lado, o Luciano Oliveira. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Rogério. Prazer. Obrigado pelo convite. E vamos para mais um grande jogo, né? Onde o São José, na primeira rodada, tropeçou, né? Perdemos o primeiro jogo, mas conseguimos nos recuperar contra o Juventude em Caxias. E o resultado de ontem do Internacional deve estar animando a torcida, não do Inter, né? Deve estar animando a torcida Zequinha, depois da derrota do Internacional. Aliás, vamos falar sobre isso em seguidinha e depois vamos abordar a questão, evidentemente, projetando aí a situação do Campeonato Gaúcho, especialmente a situação do Internacional. O convite para que vocês estejam conosco, estamos ao vivo aí pelas redes sociais, pelo nosso site também, o pessoal já participando aqui. Quero mandar um grande abraço para Elis Fatel, que está nos acompanhando. Eu nunca me lembro do nome da cidade lá no Paraná. Eu sei que a Elis é de Londrina, mas ela mora numa outra cidade ali próxima. Então, se puder mandar, Elis, o nome da cidade para falar, que são, ela e o marido são do grupo de corredores de rua, participam da corrida de rua, de maratonas, enfim. Então, um grande abraço aí para Elis. E o pessoal que está nos acompanhando na Watch Party também, os meus amigos aí do perfil do Facebook. Bom, vamos começar de imediato mostrando com a reportagem do Guilherme Paz o que foi ontem Internacional 1, Pelotas 2, em pleno estádio Beira-Rio, senhoras e senhores. Guilherme. No reencontro com a torcida colorada, o Internacional recebeu o Pelotas. O Inter buscava a liderança, já que estava apenas a 1 ponto do líder Grêmio. Oder Hellmann mandou a campo o que tinha de melhor, mantendo a base do ano passado para buscar o resultado. Mas o Pelotas também precisava da vitória. Depois da derrota em casa no último domingo, o time de Gavilã queria estragar a festa. Treinamos. Nesse curto tempo de preparação que tivemos desde o jogo do Juventude até hoje, treinamos e trabalhamos muito em relação principalmente a parte mental, porque às vezes depois de uma derrota começa as dúvidas principalmente, e isso a gente tentou trabalhar muito, além de toda a parte tática e técnica que tem que ser trabalhada. E logo no início, William Potker, em jogada individual pela direita, bateu na trave e contou com a sorte para abrir o placar. Gol contra de Adriano Lara. 1-0 Inter.
O Inter tentava ampliar, mas foi o Pelotas, em um lance de falta pela esquerda, que empatou com o zagueiro Dão, aproveitando a sobra da bola e empurrando para a rede. Imediatamente ao gol, o Internacional tentou pressionar, mas deixou espaço para o contra-ataque. Renato, arrancando sozinho da intermediária, quase fez um golaço. E era pelo lado direito do campo que o Inter criava as melhores oportunidades. Depois de toque de Iago, Nico Lopes acertou a trave. E no segundo tempo, o Pelotas surpreendeu. Foi em falta cobrada por Germano, que um gol contra mudou a história do jogo. Bruno, o estreante do Internacional, desvia e faz Pelotas 2-1. Em casa e diante de 17 mil torcedores, o Inter tentou uma resposta rápida. 2 minutos depois, Patrick cabeceia na trave. Oderhelm até que tentou, colocou Neilton e Sobis. O camisa 23, que reencontrava os torcedores depois de 8 anos, mas não foi suficiente. O Inter tentou com Neilton, Moledo e Sobis. E mesmo no final da partida, o Internacional não desistiu. Mas não deu. Final de jogo, 2-1 Pelotas, em pleno Beira-Rio. Eu não gosto de perder, e nós não gostamos de perder. E quando você perde, você sai chateado mesmo, tem que sair, tem que doer. A derrota não pode ser natural. E nós não encaramos aqui derrota, nunca encaramos e não vamos encarar na derrota com naturalidade. Agora, nós precisamos ter um entendimento do quão no início está a preparação, tanto física, quanto técnica, quanto tanto tática. Mas nós, como você disse, nós produzimos para vencer o jogo. Nós tivemos 37 minutos com a bola no pé, o Pelotas teve 8. Nós tivemos 80% de posse de bola, o Pelotas teve 20% de posse de bola. O Pelotas criou 2 situações perigosas de gol, fez 2 gols. E nós criamos 8 ou 10 situações, de 6 a 10 situações, e fizemos um gol. Então significa por isso que o futebol é essa paixão aí, porque pode acontecer com todas essas circunstâncias, em todas essas situações que nós criamos, que nós buscamos, que nós tentamos encontrar soluções diferentes para buscar o empate, buscar a vitória, não conseguimos e o Pelotas se defendeu. Então tem que dar méritos à equipe do Pelotas, méritos ao treinador, ao Gavilã, que montou uma estratégia bem definida, veio aqui, competiu muito forte em termos de marcação e quando teve suas oportunidades, aproveitou. É bom esse Odair, hein? É bom esse Odair. O Odair está ficando cada dia melhor no discurso, que é uma coisa fantástica, né? Fantástico. O Odair está pegando aquele jeito de treinar, né, a nós outros da imprensa e tal. Cada vez mais está ficando falando. Estatística, então, eu sou apaixonado por esses dados de análise e tal, porque eles funcionam para os dois lados, né? Quando tu é o time que não produz, mas que tu tem uma efetividade de 100%, vai uma vez lá e faz, pô, aí os dados de análise são favoráveis ao teu discurso. Quando o time perde, os dados são esses. O time foi volume de jogo, dominou durante posse de bola 40 minutos, o outro só menos de 10 minutos. É uma coisa extra. O discurso é um troço fantástico, né? Eu acho sensacional. Agora, lá dentro de campo, o que aconteceu, gente? Para mim tem 3 coisas. Lá dentro de campo. Tem 3 coisas que me preocupam no Inter de ontem para o restante da temporada. Só 3? Só 3. Na verdade, são 2, porque uma é consequência da outra. Se não tivesse acontecido, não haveria a terceira. A primeira que me preocupa muito é o fato de que a defesa não mudou absolutamente nada, a não ser o Bruno, e está 100% desembocado. Continua então, né? Pode, né? Não Continua. pode. Não, mas não falhava na bola aérea defensiva. Mas falha? Não falhava tanto não. O Inter teve 2 bolas para a área e falhou nas 2, Rogério. 100% de erro. Se tu pegar os lances do ano passado, o Internacional continua com esses 2 zagueiros que tem, Moledo e Cuesta. Que foram escolhidos os melhores do campeonato. É perigo nas 2 áreas.
Perigo nas duas áreas. O mas Moledo não vai eram lá, tão criticados faz assim no gol, passado. faz gol no adversário e tal, mas, pô, eu quero um zagueiro que defenda. Não eram tão criticados assim no ano Não. passado. Só um primeiro jogo Não também, é criticado. né? Agora, aliás... Na minha visão, é só um primeiro aliás, jogo, os tem que ter melhores, cautela. aliás, os melhores do campeonato, o primeiro gol, é um absurdo tu ter um primeiro volante, como o Dourado naquele lance, que não consegue subir para cabecear com o adversário. É o primeiro volante tem que ser quase um zagueiro também, principalmente na bola defensiva. Para mim, o outro problema é um é consequência do outro. Porque assim, se o Odair quer mudar o estilo do ataque, ele escolheu errado ao colocar em campo o William Potker, né? Porque o sistema continua o mesmo com um jogador que não faz aquilo que ele quer. Agora, se ele quer manter o mesmo esquema do ano passado com o estilo de bola aérea, ele escolheu o jogador errado. Então aí é um erro que encadeou no outro. Ele tem que decidir se ele vai continuar alçando a bola para a área, que nem ele fez ontem, mais de 30 no segundo tempo, ou se ele vai trocar o estilo para ter o William Potker lá no ataque do Internacional. Porque eu não sei o que o Pedro Lucas fez para não estar nem no banco ontem. E esse é o grande problema que eu vejo por parte do Internacional na temporada de 2019, né? Eu enxergo muito mais, não apenas pela derrota de ontem, mas eu analiso as ideias que foram propostas pelo treinador, tanto no jogo de domingo contra o São Luís de Juí, quanto no jogo agora contra o Pelotas no estádio Beira-Rio. Num comparativo a 2018, o Inter não mudou em absolutamente nada. Exato. A equipe alternativa foi no mesmo estilo de jogo da equipe titular. Isso me preocupa, porque em 2018, a gente já debatia aqui em diversas oportunidades aqui no Virando o Jogo, que seria importante para o Internacional novas maneiras, uma nova maneira de trabalhar. E o Departamento de Futebol do Internacional contratou atletas para o Odair modificar esse panorama. Contratou o Neilton, que, repito, critiquei ele aqui, mas ele entrou bem nos dois jogos. Entrou bem ontem e entrou bem já no domingo. Contratou o Lindoso também, que é um volante de características diferentes do que, por exemplo, a do Patrick, a do próprio Edenilson, que são jogadores muito mais de aparecer dentro da área, na infiltração, de conduzir a bola, que necessariamente ser o volante do passe, que o Inter não tem esse jogador como característica, nenhum dos três que são titulares neste momento tem esse tipo de característica. Então me preocupa um pouco a equipe do Internacional, porque a manutenção das ideias, a gente já tem um indício, né? Sim. Não me preocupa nem tanto o resultado, acho que o resultado isso é do jogo, início de temporada, a perna pesa, tem o nervosismo, tem uma série de fatores. Mas as ideias propostas pelo Odair, isso sim me preocupa. Porque eu vejo que o Internacional precisa de mais e eu vejo que talvez o Odair esteja confortável nesse esquema, porque esse esquema dava pelo menos... Dava liga? Não, é que dava segurança. No jogo de ontem não deu, mas o esquema dava segurança no sistema defensivo. É o que eu falo há muitos anos. Tá? É um esquema protege treinador. Porque joga daquele jeito, aí tu chega lá acima da expectativa no Campeonato Brasileiro, aí tu vai, ou seja, esquema protege treinador, não se arrisca. Não se arrisca. O ano passado até entendo, Rogério, ele não tinha peças, que nem o Thiago disse. Sim, mas agora tem muito mais opções. Mas agora eu acho que é isso. Mas é que ainda é o por que primeiro o Rafael jogo. Sobis não começou o jogo ontem? Porque não dá. Porque Por que o Parede não começa? Ele não tem nenhuma condição de ser titular, Rogério. Mas ele entrou e não fez nada. Mas aí contratou, absolutamente mas aí contratou nada. Pra quê? Contratou pra quê, então? Mas eu falei isso aqui no programa, contratou pra quê? Esquece. Se contratou, por que não bota? O Parede foi contratado pra quê? É inferior aos outros. O Neilton foi contratado para quê? Isso eu quero saber por que é reserva. Tá, mas vem cá, então, contrata jogador não para ser titular, se dizíamos que a exigência para o Internacional esse ano seria muito maior que a do ano passado, aí contrata jogador o quê? Para ser banco? Não, e tem mais uma coisa ainda do time do Internacional, né? O Odair tem que definir como é que vai gerir essa situação do D'Alessandro. Para o D'Alessandro estar no time do Internacional, o Odair mexe em dois atletas que têm um rendimento inferior ao que teve em 2018, que é o caso do Nico Lopes, que ontem chegou misteriosamente a atuar aberto pelo lado esquerdo, rendimento que ele nunca teve satisfatório no Internacional, sempre atuou melhor flutuando, primeiramente, mas atuando aberto pelo lado direito. O D'Alessandro ontem, bem, né? Esse foi bem. O D'Alessandro ontem conseguiu bater 2 faltas de cruzamento na barreira. Sim, sim. De cruzamento, e conseguiu bater um escanteio no cara que estava ali, e quando na o Inter distância mais regulamentar. precisava. Não, pelo amor de Deus. Deus. E tem um outro jogador que está sendo criticado pelo torcedor, mas o torcedor também tem que ter a leitura, que é o Patrick. Não, mas não tem como. O Patrick, não, perfeito. O torcedor tá mas correto mas nesse o caso. Patrick tinha um rendimento
diferente quando atuava num outro tipo de função. Mas ontem ele jogou na função que ele deu certo. Mais à frente. Não, ele teve que se marcar para correr pelo D'Alessandro. Deixa eu só ver aqui que tem... então, o Bruno está só observando, o Bavaresco também só observando o nosso debate aqui, mas eu tenho certeza que alguém está muito mais atento aqui, que é o Luciano Oliveira, que é o gerente executivo de futebol do São José. Como é que essa situação é observada pelo São José? Vai ser pior para o Zequinha essa derrota do Inter ou o Internacional pode se atrapalhar mesmo? Hein, Luciano? Bom, a gente sempre observa o nosso adversário, o momento, mas a gente não pode esquecer que é uma equipe grande, né? É um clube que sempre é favorito ao título, mas a gente trabalha sempre em cima do erro do nosso adversário, né? A gente tem conseguido tirar proveito dessas situações. Hoje o trabalho do Jax ele é muito bem consolidado dentro do clube, os atletas realmente têm um entendimento, é muito claro assim, da proposta de jogo dele, e quando acontecem essas falhas a gente procura ficar bem atento, né? Para que, se tiver uma oportunidade, né, dentro da partida, a gente consiga reverter isso de nosso favor. O Bruno fez o jogo ontem do Inter, né? Pela Rádio Grenal, né? O Internacional projeta esse mesmo time para domingo lá no Paço da Areia, Bruno? Não, Rogério, a tendência é que seja uma equipe diferente. O Odair já tinha mencionado isso antes. E até antes da partida de ontem, o preparador físico Cristiano Nunes também reafirmou que a tendência é um time diferente para o jogo contra o São José. Vai ser o time lá de Juiz, então, contra o São Luís? Provavelmente, com alguns jogadores ainda que talvez estivessem ontem no banco e possam começar, ou até mesmo aqueles que começaram contra o São Luís esperem um pouco mais. Porque, por exemplo, tem um caso que hoje deve sair no bid ainda, que é o nome do Trellis. Então, se o nome do Trellis sair no bid hoje, for inscrito na federação, ele pode estar à disposição. Pode ser uma cara para estrear também no domingo. O Pedro Lucas também é um nome bem cotado para começar o jogo. E ainda assim, o Pedro Lucas não estava à disposição ontem, mas o Parede e o Neilton estavam. Então foram dois nomes que a gente citou aqui já no debate. O Pedro Lucas estava machucado ontem? Não, foi uma opção do Odair não relacionar ele. O Sarrafiori também não estava. Eu acho que ele fez uma opção, Rogério. Boa tarde. Tu está satisfeito, né? Tu está satisfeito sobre com o resultado de ontem do Internacional? Não, eu não fiquei triste, mas também não acho que é muito início. Não dá para. O ano passado o Grêmio também largou muito mal. O que a gente nota... O ano passado o Grêmio largou mal com... o time, terceiro time. Terceiro time, nós estamos falando do time titular. O reserva do Inter venceu, né? O reserva do Inter venceu. Sim. Nesse campeonato. Mas assim, ó, isso que eu queria falar. Eu acho que existe uma coerência entre... Eu não vou falar dos resultados, eu vou falar das atuações dos dois times do Inter. Eu disse aqui, porque vim aqui depois do outro jogo, do jogo dos reservas, e não me agradou, e não foi só uma questão, digamos, entrosamento, foi uma questão técnica também, achei o jogo fraco. O Internacional, como o Grêmio, é previsível naquilo que... O Grêmio tem uma maneira de jogar, ele é previsível na maneira de jogar, digamos assim. Mas ele tem jogadas, tu percebe, por exemplo, os gols que o lateral esquerdo tem feito, Juninho. O Capixaba, tu vê que é uma jogada que não é por acaso, ela acontece muitas vezes no jogo e com razoável para bom índice de acerto. E no caso do Inter, a previsibilidade do Inter é que tu sabe que o Internacional, em algum momento do jogo, ele vai começar a levantar a bola na área. Tendo ou não tendo um jogador alto. Mas e isso não é a minha questão coisa mais seguinte, eficiente. A minha questão é a seguinte, tá? O time reserva tinha quantos jogadores novos ali? Tinha o Lindoso, tinha o Roberto, zagueiro. 6 ou 7. O Parede, o Pedro Lucas. Desse time eu não vou exigir. Sim. Desse time eu não vou exigir. Mas depois que eu avaliei... Agora é o seguinte, o time titular do Internacional só tinha um jogador diferente do ano passado. Um jogador, que era o lateral Bruno, não era nem jogador de meio campo. Nem dá para dizer que era diferente. Internacional... Mas ninguém falou em entrosamento aqui. Mas eu estou chegando lá, Quer dizer, o mínimo que podia ter esse time do Internacional era um razoável entrosamento e não repetir os mesmos erros do ano passado. Mas é um vício. Mas não mas, pode Rogério, ser. Olha só. Aí o que o treinador está fazendo Ontem de tarde. Mas é assim ontem de tarde entregaram para mim lá na Rádio Grenal uma série de papéis. Eu tinha muita burocracia para fazer. E em dado momento eu tive que assinar datas. E toda hora eu escrevia 2018. Toda hora.
Eu não consegui entender ainda. Agora há pouco o Thiago falou O Internacional está 2018 também, escrevendo 2018 ainda. O Internacional é 2018. Exatamente a mesma coisa. O Patrick que entrou em campo ontem me lembrava o Patrick da vitória do Inter contra o Fluminense. Tá, mas tem que dar um desconto físico. Não, mas o Bavaresco, Mas eu não tô falando ele termina o ano descontado fisicamente. E começa- Ele vai 30 dias de férias, faz uma pré-temporada e começa o ano descontado. Mas por quê? Descontado do quê? Se ele me dissesse assim, ó, corri 50 quilômetros em campo, me matei e tô cansado. Eu quero concordar com vocês, até não terminei meu pensamento para dizer uma coisa. A gente percebe, todos os times, excetuando os que começaram antes, o caso de São José, por exemplo, e os demais que começaram lá em novembro, mas a gente percebe esses times alternativos, como o time titular do Inter que jogou ontem, o titular do Grêmio a gente não viu, teve só jogo treino, mas a gente percebe que, por exemplo, o Internacional errou muito mais passe do que o time reserva do Grêmio, assim, na proporção, entendeu? O Internacional, ele tecnicamente, e não só taticamente, também deixou a desejar. Assim... Sim, mas isso desde o ano passado. Desde o ano passado. Então, eu não sei, eu acho que o Inter tinha, concordo com o Thiago agora, fechar o meu... Ele tem que dar um passo adiante, porque o Inter não é mais o patinho feio, aquele time que ninguém conhece, entendeu? Todo mundo sabe. O segundo turno do Inter já foi inferior ao primeiro ano passado, muito inferior. E o próprio Odair respondeu um questionamento em cima dessa linha, Bavaresco. Agora vai me fugir o colega de quem fez a pergunta. Mas sobre a projeção para 2018. Se a pressão de 2019... Não, a projeção de 2018... A recuperação de 2018 em cima de 2019, né? Como é que é? Vai ser mais pressão, menor pressão? Ele falou que a pressão vai ser a mesma. Eu discordo do Odair. Vai ser maior. Muito maior. Vai ser muito maior. Claro. Porque é um trabalho já a longo prazo, é um trabalho que completa um ano. O Odair ganhou peças novas. A gente pode discutir um ou outro nome, mas qualificou o seu elenco. Você perde Charles, Gabriel Dias, ganha Lindoso e até os garotos da base, Ramon Nonato, Richelli, você qualifica o setor. A saída do Rossi e a chegada do Neilton, mesmo sendo um crítico do Neilton, você qualifica o setor. Então você ganhou peças novas, ganhou armas diferentes. E o que o preocupa é que o Internacional se manteve estagnado com uma ideia que para um plano de emergência que foi 2018, ok, vai lá. Mas para plano de 2019 não pode ser o plano principal. Não, e outra coisa é, qual é a têmpera desse time do Internacional? O gol contra na jogada do William treinador, Rogério. Para um pouquinho, mas a que tempo que foi? O gol 13 minutos. O gol do Inter. 13 minutos. O gol do Inter, 14 minutos. 13, 14 minutos. E o gol de empate depois dos 28. E o que fez o Internacional nesse período? Mas é que aí eu acho que não é só culpa do treinador. Mas é sabe, culpa de Rogério? Mas eu não falei só no treinador. Não, tudo bem. Mas é que o Rogério tá levando a entender isso. Se tu não tem um grupo de jogadores que tenham características para saber... Não, e não é só tecnicamente, viu, Bavaresco? É característica psicológica, mental de vencedor. Eu não estou dizendo que o grupo do Inter não é de vencedor, não é isso. Só que assim, ó, a gente tem que comparar com aquilo que a gente tem mais próximo. O que é mais próximo do Internacional? É o Grêmio, em história, em clube. O Grêmio, se o time toma um gol de empate com 1-1, o Grêmio tem um capitão que bota o dedo na cara do goleiro que falhou. É isso entendeu? Aí que eu tô falando, tem um zagueiro que bota a mão na cara do jogador da defesa para dizer que ele errou. O Internacional não tem isso. O Inter tem um cara que faz isso. Ele chama-se D'Alessandro, mas ele não está mais conseguindo fazer. Mas não tem como fazer. Porque ele não consegue dar o exemplo, porque fisicamente ele não anda mais em campo, não tem. Não é só também só antes de passar a bola pro Bruno, não é só a questão da parte física do D'Alessandro. Os jogadores, as peças que estão lá, não vão fazer esse tipo de jogo com o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é o jogo do toca e aparece alguém para receber. Nenhum dos atletas que o Internacional tem no seu elenco não tem como característica isso. O Edenilson é condutor, o Patrick é condutor, o Rodrigo Dourado é primeiro volante. Eu queria chegar exatamente nisso. Me parece, Rogério, que o Inter, dentro do aspecto de alguns jogos no Campeonato Brasileiro e agora também no Campeonato Gaúcho, não consegue virar a chave de passar do estilingue para a vidraça. É isso aí. Não consegue fazer essa mudança. Por exemplo, ser o protagonista do jogo. Enfrentar o São Paulo no Morumbi e enfrentar o Ceará em casa, vamos dizer. Ou, no caso, o Pelotas em casa.
enfrentar o Ceará, o São Paulo no Morumbi, você vai ter um time, como o Thiago falou, de jogadores de condução, com uma transição rápida e um poder de ataque. Vai levantar uma bola, vai ter um Damião, enfim. Tu vai jogar em casa contra o Ceará, tu precisa trabalhar essa bola. O Ceará é quem vai se retrair. O Ceará é quem vai ter os jogadores de condução de bola, para sair com transição rápida e tentar te matar no contra-ataque. Você tem que usar de jogadores que trabalhem a bola com paciência e com qualidade, para achar a alternativa, achar o espaço. A opção do Odair para esse tipo de jogo é o D'Alessandro. É quem ele escolhe para fazer isso. Senão ele não teria escalado o D'Alessandro ontem contra o Pelotas, para começar o jogo. E ele deixou o D'Alessandro justamente por isso. D'Alessandro, não, eu discordo. Só que ele não tem parceria também. Eu discordo. Respeito a tua opinião, mas discordo. A escalação do D'Alessandro é uma escalação política. Concordo. Não tem nada, não tem nada O melhor momento do Inter, vamos lembrar, é sem o D'Alessandro. É sem o D'Alessandro. Não tem nada que ver com tática de jogo, com E o estratégia pior de jogo. momento do Agora, Nico É só uma Lopes escalação é política. com o D'Alessandro. é com o D'Alessandro. Tá, agora me diz uma coisa. Eu concordo com vocês. Eu disse isso ontem aqui mesmo, no programa, concordando que o D'Alessandro tinha que sair. Agora me diga uma coisa. Como que o Odair, que ele vai seguir sendo vidraça, não vai mudar nada pra ele. Ele vai ser vidraça sempre. Ele perdeu um jogo pro Pelotas, tá tomando um pau de parece que ele perdeu o gauchão. Não, mas não pode. Tá, Tu não pode viu? na estreia dentro de casa. Ó, eu não tô defendendo ele. Qualquer time eu não tô do interior. defendendo ele, eu só tô Não dizendo tem que como. ele é vidraça E ainda eterna. mais o seguinte, é o ânimos que tu viu desse time do Internacional. Tudo bem, mas eu tô dizendo, sabe? não é só culpa do É um treinador, time é dos que não jogadores. tem reação, é um time que faz um gol e se acomoda. Agora me diz uma coisa, estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, dentro de casa, torcedor esperando, na expectativa. Qualquer um de vocês aqui, e até eu, teríamos culhão de botar o D'Alessandro no banco e botar o Neilton titular? Não teríamos. Não, mas para um pouquinho. Tu tá falando por ti. Não teria, Rogério. Não Não vai. teria. Rogério, isso é vai. hipotético. Não Tu vai. tá achando Não que vai. conseguiria. Não vai, O Internacional é o D'Alessandro hoje. Então, inegavelmente. então, tu pede pra sair, Então, então. Internacional que se acomode com isso. Internacional que se acomode com isso. Não E tem, que não fique existe lá. culhão. E que fique Quando o sempre D'Alessandro animando. saiu do time, foi ele que decidiu. Tá, tudo Todo bem, mundo já aqui falamos sabe. isso. Já falamos isso. Falamos ontem isso, inclusive. Então não é tão fácil Eu- assim Mas começar não. o Campeonato Mas Gaúcho, não é botar o fácil, Neilton titular não e é ele fácil, reserva. mas então aí, amigo, eu tenho que chegar e dizer, olha aqui, ó, fecha, encerra para balanço e vamos começar tudo de novo, né? Porque a hora que tu não consegue colocar um jogador no banco de reservas, aí então acabou, não tem gestão. Sendo que Não tem gestão. ele já o fez antes. E o fez num Grenal e que ali era vida ou morte. Sim. Tinha uma guilhotina, entendeu? E o Odair com a cabecinha ali. Se ele tomou um gol naquele Grenal, se um daqueles 3 pênaltis o juiz dá e a bola entra, o campeonato do Inter teria sido outro. E não mudaria nada porque o D'Alessandro estava no banco. Eu quero colocar o Luciano na conversa, mas mudou para depois. O fato de ele não ter jogado aquela partida e o Internacional ter sustentado foi o que conseguiu fazer a campanha. Mas o Bavares citou uma coisa, Eu não Rogério, que tenho é o dúvida, se o imponderável. D'Alessandro continuasse no Internacional, esse terceiro lugar do brasileiro não tinha chegado Mas nunca. é o imponderável, Rogério. Claro, Porque eu tô fazendo o imponderável daquele jogo é o D'Alessandro no banco e o árbitro falhando em 3 pênaltis. Perfeito. Se ele marca um só, o D'Alessandro no banco, tudo bem. sairia do banco, Tudo bem. voltava pro titular sem o Odair. Eu estou projetando o negócio mais adiante. Mas Estou o Rogério tem projetando o que razão seria. numa coisa. Se fosse com... Tu também tens. Mas é que o imponderável são os pênaltis que não foram marcados. Mas dali em diante, tu concorda? Dali em diante, tá, aquilo foi decisivo pro Odair ficar. Mas ele se deu conta de que pra ele Não continuar... foi ele sem- sozinho. Ah, bom. Sim. Ah, não, isso tu tá dizendo. Mas o Bruno estava lá, Eu entendo. lá em Viamão, quando o Odair conversou com o D'Alessandro e com o Dulac, o Maurício Dulac, que é o auxiliar do Odair, eles conversaram e decidiram ali. Tu acha que o D'Alessandro decidiu junto? Claro, mas não tenho dúvida, ele decidiu junto. Claro que foi a conversa, senão não teria... Me diz uma coisa, o cara que estava com problema no tornozelo que não chega mancando. Isso, ele chega e aí ele vê a imprensa e bota a mão na coxa e ele aquece no intervalo. Isso não existe. Mas assim, eu concordo Luciano, eu deixa concordo só com colocar o Diogo Luciano disse. na conversa também, me permita, Tá Bruno. só de ouvinte, Tá, cara. porque o Luciano tá... Não, mas ele está aqui só captando Mas eu tudo queria isso, fazer um porque tem elogio vestiário. antes pro treinador do São José, vocês são testemunhas. Muitas vezes falei aqui no programa, quando o Renato teve cotado para sair do Grêmio. Eu sei que não era um desejo do Grêmio, é um desejo meu, como torcedor, como jornalista, como observador. De que eu sou fosse fã o Rafael Jacques do contratado. Rafael, falei várias vezes. Tá bom.
Olha aqui, Estação Verão Sesc também em Porto Alegre, agora nos finais de semana de janeiro e fevereiro, com diversas opções gratuitas de esporte e lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimos de bolas e raquetes para a prática do frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe! Programação completa você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio Sesc RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo, já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. E durante os meses de verão, a Tritaxi Aéreo também no litoral do Rio Grande do Sul, ali junto aos parques aquáticos em Capão da Canoa, o Marina Park e o Aqualocos também. Olha, muitas mensagens pela nossa Watch Party aqui, o Fernando Ramos, boa tarde, bom programa, é o Fernando Ramos de Gravataí. Quem mais que está na nossa Watch Party aqui também? O Saul Júnior, boa tarde, Rogério Amaral, aqui no Balneário de Quintão, sucesso a você e a bancada. Nos acompanhando pelo Facebook, o nosso colega José Carlos Torves, não sei se o Torves está aqui em Porto Alegre, não, deve estar em Brasília, o Torves. Boa tarde, amigos, bom programa para todos. Quem mais que está nos acompanhando aqui pelo Face? Deixa eu ver. O Márcio Martins Fraga, Inter sendo Inter, perde para os pequenos, mas vence os grandes. Alerta ligado. Vamos ver, né? Vamos ver se vai vencer os grandes. O amigo aqui do final 4777 no WhatsApp, ele manda assim, ó. Já tinha visto alguma vez um jogador comemorar e extravasar tirando a camisa e tomar amarelo pelo gol contra do adversário? Pergunta ele. É uma boa pergunta. Porque o Potker tira, né, a camisa para comemorar um gol que não é dele, gol é contra, mas ele toma cartão amarelo. Mas a jogada foi dele, né? Isso. A regra diz que o jogador tirar a camisa e leva toma cartão. Só que eu isso. achei que ontem a reação dele tirando a camisa perante o torcedor foi uma reação exagerada. Ele sabe o que ele respondeu que extravasou por ele, assim. Não, eu achei até que ele pudesse fazer daqui a pouco o que aquele lateral esquerdo, como é que era o nome? Fabrício. O Fabrício fez de tirar Mas a camisa. Mas eu acho ali, até jogar no chão e tudo até pelo mais. discurso do Potker no intervalo, Rogério, me pareceu assim, ó, que ele concorda com as críticas que ele recebe. Que ele está concordando que aquela maneira que ele extravasou foi de eu concordo muito com vocês e eu tô tentando. Concordo contigo. Eu acho que foi isso aí. Não foi de tipo assim, humano. como vocês são, não foi daquela coisa, como vocês são chatos, só me incomodam, não, foi de tipo assim, eu também me cobro que nem vocês me cobram. Eu acho que ele está bem orientado. Ele tem boa cabeça. O Caco Garcia, o Bruno estreou marcando gol. Também não foi dado para ele o gol, né? Não, foi pro Felipe Chaves, o zagueiro camisa 4. Do Pelotas. Isso, até na hora ali, eu estava atrás daquela goleira no momento do gol e todo mundo viu o toque do zagueiro. E aí depois, ainda no fim da partida, a gente perguntou, né? Nossos colegas de rádio perguntamos e ele disse que tocou na bola. Mas depois tocou no Bruno. E aí, pelo replay, né, os colegas que estavam na cabine viam o toque do Bruno. E no fim do jogo eu perguntei pro árbitro da partida, na saída já do Beira-Rio, e ele disse que assinalou o gol pro camisa 4 pro Felipe. O Daniel Lange aqui, Rogério, só crítica ou só critica sempre, não importa se o time joga bem ou mal. Concordo que foi ridículo ontem. Então, ô Daniel, tá certo. Mas calma um pouco, ele pede calma. Quem mais que está conosco aqui? O Cícero Augusto Chemin. Já tínhamos visto comemorações esdrúxulas, mas tirar a camisa e tomar amarelo, foi esse que tu falasse agora? Que ele não mandou o nome aqui, então é o Cícero. É o Cícero que então, mandou tá bom, pelo... show de bola. Né, é muito amadorismo ou idiotice, diz o Cícero Augusto Chemin.
Júlio César Arsandi, o Lobão comeu... Ô, Júlio, aí não dá para... Né? Tá de Cruz Alta, tá? Parabéns ao melhor programa esportivo do Rio Grande do Sul. Obrigado, Júlio César Arsandi, mas não dá para falar toda a tua frase aqui, velho. Tá? Luciano, e aí, Luciano, o que tu está só observando desse nosso debate aqui, hein? Esse é o preço que o clube grande paga, né? Quando ganha, leva todos os méritos, mas quando perde, também tem que assumir essas responsabilidades e ver onde é que está o erro. Como é que vai o São José agora analisar para esse jogo de domingo, se o Internacional não vai jogar nem com esse time que atuou ontem e, pelo que disse o Bruno, também nem com o time que atuou lá em Ijuí? Bom, nós temos no clube nosso departamento de análise, né? Então a gente tem observado todos os times que o Inter tem colocado em campo. E eu acredito que, diferente da equipe que o Inter escalar domingo, nós vamos estar bem preparados para enfrentá-los no Passo da Areia. Como é que tu sabes o nome do chefe da análise do São José? É Everton Baroni. Everton, porque ontem, depois do jogo contra o Inter, o analista de desempenho do Pelotas foi o cara mais ovacionado pelo torcedor nas redes sociais. Porque ele comemorou, sozinho, é claro, nas redes sociais, dizendo assim, o meu trabalho foi concluído. Porque ele fez toda a análise, entregou para o Gavilã e disse, se tu fizer exatamente isso, dá. E ele conseguiu. Eu fico muito feliz, até chegou a me emocionar com isso, porque é uma coisa que as pessoas desdenham. Exato. Desdenham do futebol. Análise de desempenho, pessoas que trabalham com números, dados, mas aí sim, informações. aí é que tem que funcionar. A minha crítica é o discurso. Que isso só entra no discurso... Não dá só para usar de discurso, tem que aplicar. Não, mas aplica... É que os caras têm medo, mas Rogério. quando, mas acontece... Tem medo de aplicar. Mas porque o que é mais fácil? O treinador aplicar o que ele pensa ou que um rapaz, que tradicionalmente é um rapaz mais jovem, senta na frente de um computador, olha, traz um monte de estatística e te entrega? Pois é, mas é isso que eu estou dizendo, mas aí tem que dizer isso não quando tu perde, tem que dizer quando tu ganha. Ah, claro. Quando tu ganha, esse discurso do Odair, que vem, ele veio na derrota, e normalmente é assim dos treinadores, né? Só falam sobre análise de desempenho quando para justificar. O time perdeu, mas tivemos durante 40 minutos... a culpa, né? Claro. É meio que transferir a culpa. Mas isso aí já está desde o início de 2019, né? Eu não quero aqui ser o cara que vai crucificar o Odair, crucificar o Inter, mas qual foi a frase mais marcante da representação do Inter que foi dita pelo Odair? Qual? Contra tudo e contra todos. Na representação do Inter, o Odair deu um discurso de vestiário, como se estivesse animando os caras para ir para o jogo e disse, nós vamos contra tudo e contra todos. O time do Inter é a cara do Rodrigo Dourado. Muito esforço e pouco talento, diz o Cassiano Schroeder aqui. Cassiano Schroeder. Tem um lado negativo, muito negativo da derrota de ontem, assim, pro Pelotas. Porque é o primeiro jogo dos titulares, ainda se tinha aquela visão maravilhosa do Campeonato Brasileiro que o Dourado fez, né? E mercadologicamente, apesar do presidente Marcelo Medeiros ter dito que o Inter não vai vender ninguém, a gente sabe que o Inter muito ruim pro Inter, né? Não pro Pelotas. Não, muito ruim pro Inter. Ah, sim. Porque se o presidente Medeiros disse que não vai vender ninguém, eu acredito nele, mas o Inter precisa Não, vender. não vai vender, não é porque não quer, porque não... E aí se daqui a pouco o Dourado faz outras atuações ruins, isso é ruim para ele e para o Inter por consequência, né? E aí tem o Patrick também, que daqui a pouco já recebeu uma proposta e não saiu. Bom, o lado esquerdo do Inter, né? O Iago também, que no ano passado se dizia que tinha propostas do mercado português especificamente, e a gente viu que ontem o jogo do Inter que mais deu certo foi o primeiro tempo, jogando pelo lado direito, com o Bruno e com o Nico. E aí o Potker, quando apareceu uma pelo lado direito, que foi a posição que ele mais rendeu ano passado, não que ele tenha rendido tudo isso, mas ele rendeu mais pela direita do que como centroavante, ele fez a jogada que rendeu o gol. Então o lado esquerdo do Inter com o Patrick e com o Iago, que a gente viu em outros momentos estar mais valorizado... mas não dá para comparar a parceria do Bruno, que era o Nico, do que a do Iago, que era o Patrick. Claro, mas eu digo que a ideia de jogo do Inter já se concentra mais pro lado direito. Atualmente. Não é nem pela parceria, nem comparando um lado com o outro, mas o Inter naturalmente está jogando mais pelo lado direito. Uma coisa bem... E quando perdeu o Bruno, levantou a bola na área. É uma coisa bem evidente, assim, ó, vamos ver. Vamos aos fatos. Quem é o protagonista hoje do Internacional? Protagonista.
o jogador... Nico. É o único. E o D'Alessandro. Continua sendo. Não, protagonista mesmo. Não, tá. Efetivamente. Tá mas os dois, tá. O Nico é o cara, eu considero mais eficiente. Tu sabe o prêmio do Oscar que os caras comemoram muito de coadjuvante? É o D'Alessandro. Hoje, inevitavelmente, o D'Alessandro esse é o fato coadjuvante. Mas eu tô falando no imaginário. Mas tá sem prêmio, Mas não tem prêmio. Mas digo assim, no imaginário, ele... Por exemplo, tu tira o D'Alessandro do time... Inconsciente do torcedor. Sabe que eu não coloco nem o D'Alessandro como coadjuvante, Bavaresco? Nem eu. Eu coloco o D'Alessandro, sabe qual é a circunstância do D'Alessandro? E por vezes eu acho que até atrapalha o Internacional. O D'Alessandro ele serve como muleta nessa equipe do Internacional. Porque, por exemplo, se nada dá certo, joga o D'Alessandro. Tá. Para usar. Mas é aí que eu ia chegar. Não, a minha frase era essa, Rogério. Eu acho que a carência técnica do Inter fica evidente e a gente está vendo. Não precisa nem jogar para a gente ver. É só ver as propostas que chegam para os jogadores de todos os times do futebol brasileiro. Aqui do Grêmio, jogador que nem jogou. E não chega proposta para jogador do Inter, porque tecnicamente o Internacional tem um time carente. Ele pode ir longe, ele pode ser campeão gaúcho, pode, no esforço, mas não vai ser na qualidade. Eu sou colorado, vou falar em seguidinho aqui o recado que está chegando aqui para mim. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o aplicativo Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Isso aí, acesse o site do Sesc, veja qual o pacote turístico, destino nacional ou internacional, que é mais conveniente para você. Olha aqui, quero mandar um grande abraço para o nosso colega José Avelini Neto, editor da revista Gol, né, que nos deixa aqui com a edição mais recente aí sobre o 100º Gauchão. Ou o centenário, não é o 100º, né, o centenário do Gauchão, aquela discussão. Já que tivemos quantos? 2 anos em que não foi disputado? 2 anos, 2 anos. Rogério Bel. Então, um grande abraço, né, para o Avelini. Tem isso, Tem. 2 anos que não foi na disputado. capa da revista Gol, Kleber, Chicletinho e Elano. Estão de costas, né, mas dá para identificar. Uma foto um pouco mais antiga. Mas muito bonita. Mas legal, muito Não, bonita. ótima foto, ótima. Ô, Chicão, abraço, Chicão. José Luiz Burtê Sandra diz aqui: Rogério, agora ficou claro que tu és colorado. Se 10% da tua indignação com o time do Inter fosse para a escalação do Marcelo Oliveira no Grêmio e a aposta no preguiçoso do Luan, eu estaria satisfeito. Grande, Chicão. Tá bom, Chicão. Valeu. Bavaresco, tu fazer uma pergunta em off aqui para o Luciano? A minha curiosidade é sobre o gramado lá do Passo da Areia, né? Que o ano passado falou muito em substituição do gramado, não do modo dele, mas da cobertura que está se usando. Foi substituído? Sim. O São José, o ano passado, ele já tinha feito um estudo com relação à troca do gramado, né? E projetando, né, a possibilidade de, em caso a gente tivesse o acesso à Série C, como seria a aceitação da CBF. Então, em cima disso, fizemos uma consulta junto à CBF, onde nos exigiu, né, que trocasse o gramado em caso de acesso. E começamos um longo processo de avaliar as empresas, né, renomadas no Brasil, e chegamos à conclusão que a empresa que fez o primeiro gramado era a que tinha a melhor preparação assim, com relação ao estudo que foi feito com as imperfeições do campo. E graças a Deus trocaram o gramado. Então. Trocamos o gramado, colocamos um gramado mais moderno, instalamos um sistema de irrigação no gramado. Ficou um gramado muito bom. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir ao Passo da Areia, vão perceber, a diferença é muito grande. Ele é semelhante ao por exemplo, do Atlético? Não é semelhante ao Atlético Paranaense, porque são situações diferentes, né? São necessidades diferentes, né? Hoje o São José usa o gramado também como centro de treinamento. E o Atlético, na verdade, só usa para jogos. Sim, é diferente. Pode ter um gramado menos resistente lá, o do Atlético Paranaense. Vocês chegaram, nós comentamos aqui que chegou o São José a conversar com o Atlético Paranaense, que o Atlético ia voltar a ter o gramado
natural e... Não chegou a ver isso, então? É totalmente novo o gramado o do São José, na verdade, é um dos pioneiros no Brasil, né? Sim, sim. Então, ele vai ser um gramado certificado pela FIFA, né? Essa semana a FIFA, inclusive, vem ao Passo da Areia fazer os testes. Que legal. Os testes são semelhantes a um gramado natural, né? Para que não haja nenhum pauta tipo jornalística essa aí. Boa pauta jornalística. Para que não haja nenhum tipo de problema com relação à performance dos atletas. E a temperatura do solo, daí tem a ver com a que tu falasse da irrigação. Com a irrigação. Colocamos o sistema de irrigação para refrescar, né, na hora do aquecimento, no intervalo do jogo. Medimos, né, se nós tínhamos a quantidade de água necessária para atender essa necessidade. E eu acredito que está tudo perfeito para o jogo de domingo. A gente precisava disso, né? A gente apanha muito, na verdade, em função do Mas o gramado, às vezes, aquele anterior, que já estava desgastado, ele prejudicava o próprio São José, na minha opinião. Teve um jogo ano passado, eu falo muito desse jogo, que foi a derrota para o Juventude, que o São José ali naquele jogo ali, ele vinha embalado e foi um resultado surpreendente. Mas também foi um pouco, naquele jogo, eu acho que facilitou para o Juventude se defender. A gente teve, né, no próprio jogo, na semifinal contra o Brasil, na hora que o Kelvin teve um lance de frente com o Martim, a bola picou assim, subiu torta. E seria o gol que nos levaria à final do Gauchão. Né? Domingo agora tem o problema mais uma vez, né, Luciano, do que diz respeito ao ingresso para o torcedor do Internacional. Vocês fizeram um comunicado, né, para que o torcedor não vá com a camisa do Inter para o jogo. O fato de isso acontecer, de o torcedor não poder ir com a camisa, vocês estimam alguma perda financeira significativa? Porque assim, eu, por exemplo, né, se sou torcedor do Inter e recebo o recado de que eu não posso com a camisa do Inter, eu nem vou. Eu fico em casa, então. Ontem o meu vizinho estava saindo para ir pro Beira-Rio, até ele costuma ir nos jogos e tal. Ele tá com uma camisa vermelha, porém não do Inter. Aí não tá vetado. Tá vetada a camisa identificada do Inter. Então a camisa vermelha o cara pode ir. Bom, a gente quando nós recebemos essa informação da Federação Gaúcha, que era uma decisão do STJD, de pronto já fizemos uma reunião com o Ministério Público, né? O Ministério Público foi ao estádio Passo da Areia, as autoridades, né, da polícia, o vice-presidente Luciano Oskman, e a gente entende que o maior prejudicado nessa história são os clubes do interior, e não a dupla Grenal. Porque nós estamos sendo impedidos de faturar num jogo único para a gente, que a gente espera o ano todo ter um público, e isso só vai acontecer se a gente for disputar um jogo importante ou quando recebe um dos dois da dupla Grenal no caso. Eu não sei A pena foi equivocada, nós já falamos aqui. A pena teria que acontecer, mas a pena imposta foi equivocada. Eu não sei como é a situação do São José, claro, mas, por exemplo, no caso do Aimoré, o presidente do Aimoré dizia, e sem medo de dizer, a folha dele custa R$230 mil. O jogo contra o Grêmio ia pagar um mês, e aí ele ia conseguir se planejar para não pagar aquele mês e poder adiantar algumas coisas que poderiam estar em atraso. Então, imagina, é uma perda muito significativa. Imagina, o Aimoré está voltando da divisão de acesso para a elite do Campeonato Gaúcho, né? Os clubes do interior, na verdade, eles sempre fazem uma projeção em cima desses jogos, né? Claro. Tentando se organizar com a questão financeira. Mas quando tem uma decisão dessas, realmente nos quebra toda a nossa estratégia, né? Porque o São José, apesar de ser da capital, ele se equipara como os clubes do interior nessa situação. Agora, uma outra questão também, e que parece que finalmente vai ser dada a solução, talvez não para o Campeonato Gaúcho, mas já para a Série C, que é justamente o PPCI vai sair e vai ser liberada a arquibancada. Né? Como é o nome daquela rua que é ali de trás? São Nicolau. A São Nicolau, né? Que é a rua do canteiro do arroio ali, né? Exatamente. A São Nicolau. Vai ser liberado, o encaminhamento está sendo esse, Luciano. Sim, esse também foi um outro assunto que nós tratamos durante a semana, né? Com o Ministério Público e os bombeiros, inclusive, né? O Dr. Márcio Bressani, né? Do Juizado Torcedor, foi muito a favor do São José, em função dele frequentar o clube ali em dias de jogos e entender que aquela arquibancada... para nós era uma questão da dimensão do degrau, né? Exatamente, ela tem um ângulo um pouquinho diferente do que diz a nova legislação. E qual é a solução proposta daí? Bom, agora na terça-feira nós temos uma reunião no Ministério Público junto com o Comando dos Bombeiros, onde nós vamos apresentar um projeto para aquela arquibancada, se não total, parcial, mas nós vamos encaminhar agora a liberação para que a Série C a gente já comece, ou talvez antes,
Seria colocar banquinhos, alguma coisa assim? A ideia é nós apresentarmos o projeto e discutir com os bombeiros o que seria o ideal para a gente resolver o quanto antes isso. Quanto é que está custando para ser sócio do São José? Sabe agora quanto tá? Tem modalidades diferentes? Tem modalidades diferentes, né? Hoje, na verdade, a gente administra mais a parte do futebol e o quadro social ele fica do clube. Entendi, clube. Porque quando eu era pequeno eu era sócio do São José, agora eu não sou mais, né? Eu me criei aqui no IAPI, então eu era sócio do São José, agora... Era próximo, agora tu não mora mais próximo? Não. Eu tive um período, o São José, uma época, ele fez uma associação com o Clube de Regatas Barroso, Almirante Barroso. Isso faz muitos anos, vocês nem eram nascidos ainda. Mas eu conheço a história. E ali, né, por conta de uma irmã minha, de um cunhado meu, eu era dependente deles, molequinho, lá no Barroso, e aí passei a ser também do São José. Né? E foi ali, eu devia ter na época, 7, 8 anos, não vale dizer que faz tempo isso, tá? Nem pensei nisso. Eu já sei. E ali que eu comecei com essa idade, né, frequentando também lá o Paço da Areia. Então, realmente tenho... Aliás, quero mandar um grande abraço para o Milton Machado, né, que é o atual... Para o Flávio Abreu, que é o presidente. O Flávio Abreu tomou posse agora, recentemente, Dia 14. Dia 14. Um grande abraço. Muito obrigado para o Flávio Abreu. E também para o Milton Machado, que é o gestor do São José. Né? E quero mandar um grande abraço para um querido amigo, que é Zequinha, né? De muitos anos, o Humberto Ruga, uma das grandes figuras que nós temos, não só no São José, mas no futebol do Rio Grande do Sul e também no empresariado aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para o Humberto Ruga. Humberto, me deixa nos últimos minutos citar um debate aí, só para a gente não deixar passar para hoje, para segunda-feira, vai ficar muito... Certo. É que a gente não está falando muito de Grêmio, porque o Grêmio não joga domingo, vai jogar segunda-feira de noite, o primeiro jogo desse campeonato, na Arena, né, com um gramado também novo da Arena lá para o Grêmio, contra a equipe do Juventude. O Ramiro Dutra, boa tarde, mestre Rogério Amaral, grande abraço, Ramiro. José Doval, só espero que o Grêmio não venda agora o TT, que também é o que diz aqui... Tá? O nosso telespectador, o Vinícius Portes. Como um garoto que nunca estreou no profissional pode já ter uma proposta de 12 milhões de euros? Mas se fala aqui, eu acabei de ler uma notícia aqui, Rogério, 20 milhões de euros. Se fala em 12 milhões agora já, né? Como que Caio, Vico, etc. tem espaço no grupo principal e o TT não, tá? Aí ele fala que a torcida do Grêmio tem que dar graças a Deus que o Maicon se machucou em 2017, pois era capaz do Arthur nem ainda ter estreado no profissional. Aqui o Vinícius já embute uma crítica aí ao futebol do Grêmio, né, como um todo, direção, treinador. Não, porque senão o Arthur não teria jogado. O Arthur só jogou porque o Maicon tem essa proposta. Não joga e é preterido por Vico e outros que ele nominou. Não, mas aí é o seguinte... E aí está citando o exemplo do Arthur. Não, mas o Arthur, quando ele entrou, ele estava maduro, gente. Vamos... Não, mas ele só entrou porque o Maicon se machucou. Mas não importa, mas se ele tivesse entrado antes, talvez tivesse queimado. Tá, mas com todo o respeito, Bavaresco, a tua opinião, e tu sabe que eu te respeito muito, mas o cara não pode estar na seleção brasileira e não figurar nem no grupo. Nem no grupo. Do que tu tá falando? O TT. Mas ele tem 18 anos. Não, mas com todo respeito, o Vinícius Júnior tinha 17. Mas é que o Grêmio tem outros tinha jogadores 16, na frente. O Lincoln tinha 16. Eu sei, mas foi um erro. Queimou ele, cara. Sim, a gente teria que ter mais tempo para discutir tudo bem. A minha única... Mas tem outros na frente, o Grêmio não quer queimar etapas. Mas aí que tá, esse que é meu debate, que eu queria trazer, porque eu acho que nada acontece por acaso. Uma pessoa no Grêmio me disse na quarta-feira, talvez ela tivesse me dando um recado e eu não tinha entendido. E depois eu entendi. Na quarta ou na terça, não tem mais certeza. Me disse assim, ó, eu fico triste vendo alguns jogadores no grupo do Grêmio. Eu perguntei, como assim? Pois é, tem o TT, tem o Léo Chu, né, tem outros jogadores. Guilherme Azevedo, que não estão aqui. E aí o Vico e o Caio estão treinando aqui no grupo principal. Era um recado e eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Porque tinha uma proposta. Empresário? É uma pessoa do Grêmio. Uma pessoa do Grêmio, é corneta interna. Entendeu? Corneta é aquela coisa assim, ele já sabia que tinha uma proposta que ele estava tentando me dizer de alguma maneira. E é isso, o Grêmio pode perder, porque assim, ó, com todo o respeito, Bavaresco, com todo o respeito. Não vai perder, não, vai vender. Não, com todo o respeito. Não é perder. 20 milhões de euros é uma baita de uma grana. Mas vamos lá. Mas tu nunca vai usar o TT e vai vender por 20 milhões? Tá errado.
errado. Mas eu vou te dar o exemplo de novo aqui, o que aconteceu. O Grêmio vendeu o Douglas Costa. Mas o Internacional, como é que o Internacional vendeu? Costa jogou ainda. Mas 2, 3 vezes? Mas, no caso do Pato, o Pato jogou quantas vezes? 4 jogos. O Douglas Costa estava naquele Grenal não. Naquele jogo, quase Grenal, né? Sim, Grêmio ele Flamengo. jogou, daí o Celso Rotti foi lá e disse que não tinha como. Bateu o escanteio, pô... Não, mas aí nós vamos ter esse debate. Esse debate ele tem que ser projetado justamente para vender ou não vender. Um debate é a utilização ou não utilização. Bom, o empresário do TT disse hoje na Rádio Grenal uma frase que para mim pesa muito. Se o Grêmio confia muito no TT, como confia, o presidente já deixou claro isso, que ele vai ser o futuro do Grêmio, o empresário dele disse, se tu ligar para o Renato hoje e perguntar, Renato, quem é o TT, ele não sabe quem é. Se fosse a questão no São José... Isso aí é uma maldade e o empresário está na dele, mas ele está errado. Então por que ele nunca chamou o TT nem para treinar? O Tite chama e o Renato não. Quando? Treinou, o ano passado treinou. Ele, o goleiro, treinou e o outro goleiro. Sim, porque mas qual é a maldade? Qual é a maldade do porque empresário? Porque o Transição estava lá. Qual é a maldade? O empresário disse que se o Renato, se a gente ligar para o Renato hoje, ele não sabe quem é o TT. Olha aqui. Mas é que é inaceitável, Rogério, com todo respeito. Como gerente executivo, teu cargo, você é gerente executivo no São José, executivo de futebol. Uma proposta dessas chegando, tem que vender ou tem que esperar o jogador que possa ainda dar mais resultado? No caso do São José, tem que vender. Tem que vender. Mas se tu tá lá na gerência executiva de futebol do Grêmio, o que tu faz? Aí é uma outra situação. Tem que olhar esse jogador, botar ele na vitrine para ver o que pode acontecer. Vamos botar 18 milhões de euros, tá? Nem os 12, nem os 20. 18 milhões. A solução que eu daria. Então... Bota para jogar, minha. Não, eu até, digamos, tu quer não perder nada, eu vendo X%, o Grêmio tem 60%, se não me engano. Sim, 60%. Eu vendo 20%, eu te dou, eu te vendo por tantos milhões. E agora eu te entrego ele em 2021. Porque o Shakhtar não aceita. Então, mas aí o que acontece? Foi o que disse, né, o meu sograsto, como eu digo, padrasto da minha mulher é sograsto meu, né, o Edgar Hardock, que é gremista. Tá? Esse clube que está fazendo a proposta é o zero e vezeiro em comprar jogador com valor mais baixo e fazer uma revenda fantástica para os principais clubes europeus. Que é o Shakhtar. Quer ver uma coisa? O Grêmio hoje, para mim, é o expoente de aproveitamento de jogadores da base. Só que tem um detalhe, o Rodrigo Raio, do Santos, ele tinha uma proposta de 12 milhões de euros do Real Madrid. 12, na base. Ele pisou no profissional... Virou 40. Então bota pra jogar. Abraço, Zé Avelino Neto, que manda aqui o recado. Programa de alto nível, muito bom. Um abraço, obrigado. Luciano, obrigado. Eu sei que tu desmarcaste compromissos pessoais, inclusive, que tu tinhas, para vir ao programa. Te agradeço muito isso. Mas quero com isso também fazer uma homenagem aí ao São José, que realmente eu tenho um gosto muito expressivo pelo Zequinho. Rápido, que está no final. Os Pokémon que estão ali, que eu cheguei 15 minutos atrasado. Os Pokémon, a cidade está cheia de Pokémon, mas é uma bela iniciativa aí. É o único lugar no Brasil que vai ter essa promoção entre os Pokémons, é aqui em Porto Alegre, que está acontecendo nesse fim de semana. Bom final de semana para todos vocês. Voltamos na segunda-feira, 13h ao vivo. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.